Agora, voltando àquela questão climática, eu não acredito que eu não vou falar até mais enfaticamente, eu tenho quase certeza que o HAARP não tem nada a ver com isso que está acontecendo no Brasil. Mas isso que está acontecendo no Brasil já está sendo usado no contexto internacional para fazer avançar uma ideia, uma agenda, um propósito, que é a questão da causa climática. Porque o que está sendo comentado aqui, mas muito mais lá fora isso está acontecendo no Brasil, é culpa da destruição do meio ambiente. É culpa da interferência do homem no meio ambiente. O homem destruiu o meio ambiente, olha o que aconteceu. Perdas inomináveis aí de vidas e prejuízo financeiro gigantesco. Quando a gente pensa no furacão Katrina, foi prejuízo de 10 anos para reconstruir tudo e 150 bilhões de dólares. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é muito maior que aconteceu com Katrina. Imagina o aeroporto como está. A despesa que vai... quantidade de cidades embaixo d'água. Então, o argumento que está sendo ventilado na mídia internacional precisamos parar de destruir o meio ambiente por causa dos prejuízos humanos e financeiros. E aí é claro que nesse contexto, aí o Biden ele já está estudando capitalizar em cima disso. Capitalizar em que sentido? O Biden ele tem uma plataforma muito forte dessa questão climática. Quando ele assumiu, ele já emitiu um monte de decreto lá cancelando exploração de petróleo e gás, cancelou o Keystone Pipeline, que era um oleoduto que vinha lá do Canadá para os Estados Unidos, e ele, sem querer querendo, né, tirou 3 mil empregos ali, deu uma polêmica terrível, mas ele já começou atendendo aos seus apoiadores que são defensores da causa climática, né? E aconteceu uma coisa interessante, porque ano passado, eu até separei essa matéria aí, Tuti, lá do Biden, tentando decretar uma emergência climática. Eu acho que é aí número 23, aí a primeira matéria da CNN. Ele estava numa entrevista com o Weather Channel, que é aquele canal de clima, né? Sim. E os caras perguntaram para ele, você pensa em decretar uma emergência climática? Ele falou, não, já decretei. Acho que não decretou não. Biden incorretamente declara que ele declarou uma emergência nacional climática. Como assim? O cara falou, você não pensa em declarar? Ele já declarei. Acho que não declarou não tem nenhum documento disso. Então a matéria da CNN falando que ele... Mas assim, ele já estava tentando fazer isso. Lá a gente está falando ali em agosto de 2023. Só que naquela época não tinha muito caos climático no planeta para justificar esse decreto de emergência climática. Por que ele quer fazer isso e quais seriam os benefícios? Nesse contexto agora que a gente está vendo inundação em Dubai, no Afeganistão, neve caindo na Arábia Saudita, no meio do deserto, a situação de caos aqui no Rio Grande do Sul, situação na China também de alagamento, ele agora está num contexto mais favorável para trazer essa ideia de um decreto de emergência climática. Qual seria o benefício? Primeiro, agradar os apoiadores dele, que são defensores da causa climática, porque a gente não pode esquecer que ele está disputando aí um segundo mandato na Casa Branca, né? E a gente sabe que sempre que tem disputa pela Casa Branca, coisas estranhíssimas acontecem no mundo, né? Tem a famosa surpresa de outubro, que outubro as disputas lá são em novembro, né? Dia 5 de novembro. Então sempre em outubro acontece alguma coisa. É mesmo? Estranha. É conhecido como surpresa de outubro, né? Só que agora tá pode alterar a eleição, né? Altera. Só que agora tá acontecendo cada vez antes, né? Agora tá acontecendo em outubro do ano anterior, né? 7 de outubro começou aquela guerra em Israel lá, né? Verdade. E no ano de 2020, que foi a última eleição que a gente teve pra Casa Branca, a crise sanitária começou a pegar ali em abril, março, abril, né? Então, essas mudanças estão acontecendo antes. No caso de 2020, a grande surpresa de outubro contra o Biden foi aquele negócio do computador do filho dele, né? Do Hunter Biden. Que o filho deixou o computador para fazer a manutenção, o cara foi olhar. Ele abandonou o computador há anos, aí o cara abriu. Aí tinha um monte de fotos ali altamente comprometedoras e tal. Só que aí essa informação foi segurada em todas as redes sociais. Só o New York Post que divulgou na época. Só que aí, na época, o Jack Dorsey ainda era o CEO do Twitter, ele deu uma suspensão de 15 dias no New York Post por eles terem publicado a matéria. E aí todos os 20 caras do setor de inteligência falaram que aquilo ali não existia, agora eles estão falando que é real, né? Porra! Então a surpresa de outubro que o Trump tentou usar contra o Biden não deu certo, né? Que era o computador do Hunter Biden, né? Então, assim, a gente não pode esquecer que se tudo correr bem, vai ter disputa pela Casa Branca no dia 5 de novembro. E tanto o Trump quanto o Biden estão loucos para ganhar essa disputa. Porque o Trump já sentiu na pele que se ele não voltar, os caras vão botar ele no chilindró aí um bom tempo,
cara tá com 95 processos nas costas, né? Então, ele já tá sentindo na pele a necessidade de dar a volta por cima. E o Biden sabe que se o Trump voltar, ele vai se vingar contra ele. Ele vai fazer o que estão fazendo com ele contra o Biden e a sua equipe, que é a mesma equipe do Obama. Lembrando que o Biden foi vice do Obama durante os 8 anos que o Obama ficou. Então, qual seria o benefício para o Biden usar isso que está acontecendo no mundo de enchente como argumento para decretar uma emergência climática? Ele ia primeiro receber o apoio desses apoiadores que são defensores da causa climática, só que tem outras coisas. Uma das coisas que está pegando para o Biden lá nos Estados Unidos é o preço da gasolina. Eu faço minhas lives ao meio-dia lá no meu canal. Tem muita gente nos Estados Unidos, é impressionante ver. Os caras, tem uma menina lá chamada Laís, eu lembro do nome dela, que ela tá sempre lá com a gente. Ela é aluna dos meus cursos lá. Ela falou: professor, eu moro em Massachusetts há 10 anos. A gasolina aqui, o galão, né? Lá eles falam gallon, né? Não é por litro, é galão. O galão era $1 e pouco, hoje tá 5. Ela falou: a galera tá irada com isso, né? Então o Biden tá desesperado para tentar controlar o preço da gasolina. Aconteceu até uma coisa meio esdrúxula com a Ucrânia, porque os ucranianos começaram a jogar bomba em refinarias russas. E aí o Biden mandou uma mensagem para eles falando: você pode explodir tudo que você quiser na Rússia, menos refinaria. Se você vai subir o preço, você me quebra, pô. Aí não. Aí você não sabe o que o chanceler ucraniano falou para os Estados Unidos. O quê? Só vou parar de bombardear as refinarias ucranianas se vocês liberarem os 60 bilhões que vocês tinham prometido, senão eu vou continuar. Começou um negócio de chantagem. Nossa. Você acredita? Aí na mesma semana liberaram. O Mike Johnson deu um jeito que, apesar de ser republicano, né, ser contra o Biden, ele liberou. Liberou para Taiwan e para Israel também, né? Então você vê como é que esse jogo geopolítico aí é um negócio complicado. É muito mais complicado do que a gente imagina. Eu falei isso pra galera entender o tamanho da preocupação do Biden com o preço da gasolina. Ele tá desesperado com isso. Ele chegou a pedir para a Arábia Saudita e para a Rússia produzirem mais petróleo. Só que o Putin não quer que o Biden continue, né? Apesar de ele ter usado uma estratégia de operação psicológica quando perguntaram para ele: você prefere quem? O Biden ou o Trump? Aí ele... É claro que ele prefere o Trump, todo mundo sabe disso. Mas sabe o que ele falou? Prefiro o Biden, porque o Biden é mais fraco. Pra mim vai ser melhor. Ele falou isso? Falou isso. Pô, ele conseguiu... Ele matou 2 coelhos. Exato. Entendeu? Ele não falou que queria o Trump, mas falou. Falou sem falar. O cara é águia, né? O cara era diretor da KGB, né? Ele sabe jogar o jogo. Então, se o Biden decreta uma emergência climática, muitos acham que ele vai decretar junto um lockdown climático também. Falar assim: cara, tem que parar de usar o carro, o ônibus aí, vamos ficar em casa um tempo para dar uma descalibrada. Se os carros e os ônibus e o transporte dão uma paradinha, o que acontece? A demanda pelo combustível diminui. Demanda diminuindo, o preço vai estabilizar. Entendeu? Então eles vão precisar de menos petróleo. Além disso também... Carro elétrico. Aí entraria a questão do elétrico, que né? Tem também essa corrida aí, esse lobby dos carros elétricos. Tem, gigante. Que parece que deu uma diminuída, né? Deu uma diminuída brava. Porque você sentiu isso também? Falava-se disso pra caramba, de repente o preço começa a cair. Tem muitas matérias falando que a General Motors, as grandes empresas... Recuaram, né? Elas seguraram os investimentos que elas iam fazer. Todo mundo fala: vamos eletrificar até tal ano, e começaram a rever isso daí. Começaram a dar uma segurada, que eles viram que não... será? Não foi tão rentável quanto eles imaginavam e não teve a adesão que eles imaginavam. Talvez para ter essa adesão precisa que a questão climática fique mais tensa, né? Vamos ver depois disso que está acontecendo no Brasil e no mundo aí, dessas enchentes, se vai ser retomado. Eu sei que pelo menos no mercado chinês a questão dos carros elétricos está bem alta. E a taxação agora dos Estados Unidos pesada dos carros chineses elétricos. Também, você viu? Também vi. Para preservar a indústria nacional. Mas não sei se você já percebeu que o Biden ele sempre dá uma preterida ali no Elon Musk, né? Sempre, todos os outros carros elétricos são bons, menos o Tesla. Porque ele não gosta eles têm vários problemas lá, né? Mas o Musk teve uma vitória aí porque ele conseguiu uma aprovação na China para usar os aplicativos do carro autônomo, né? Dirigindo sozinho. Porque não tinha Não tinha essa autorização final. Então abriu uma porta gigante para ele lá. Ele tá com uma fábrica absurda, Tem uma fábrica gigante em Berlim também. Tava tendo vários protestos lá, os caras reclamando contra ele lá. Porque a galera não gosta dele por causa das opiniões, né? Então protesto bravo, querendo destruir. Cara, deve funcionar as opiniões dele, porque ele não para de fazer e a empresa continua crescendo. É verdade. Né? Porque vendo de fora, você fala: cara, ele só tá atrapalhando as empresas dele. É verdade.
verdade. Porque ele se mete nessas paradas, né? Briga com o Brasil do nada, né? Parece um fogo amigo, assim, né? Que ele tá se prejudicando. Mas esse cara é enxadrista também. No nível Kasparov, né? Sabe? Joga muito, né? Então, assim, se o Biden decretar um lockdown climático, a demanda de gasolina cai e ele consegue também poderes excepcionais para, por exemplo, segurar a exportação de petróleo dos Estados Unidos. Ele consegue parar de exportar petróleo com uma boa justificativa. Então você vai ter mais petróleo no mercado interno e tende a estabilizar o preço pela lei da oferta e da procura. Então, eu tô com a impressão, baseado nessas matérias aí, tem uma outra, Tuti, que é a segunda do Biden, que é do Yahoo News. Na verdade, é uma matéria da Bloomberg, né, que o Yahoo News está compartilhando, que agora você vê, essa primeira matéria que eu mostrei era de agosto de 2023, agora uma matéria atual, falando que a equipe do Biden está pensando novamente em decretar uma emergência climática. Hoje, né, nesse contexto agora. Por quê? Porque isso daria para ele uma vantagem na corrida aí muito boa. Olha lá a matéria ali. Matéria da Bloomberg, né? Essa é do dia 17 de abril de 2024, né? Casa Branca renova conversas internas sobre invocação de uma emergência climática. Então eu tô achando que ele vai tentar de novo impor essa emergência climática junto com o lockdown climático. Pode ser que ele tente fazer isso como uma surpresa de outubro favorável a ele ali, né? Para agradar a base de apoiadores, né, que são defensores da causa climática e reduzir a demanda do petróleo aí. Essa seria, porque muita gente fala, isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, são os Estados Unidos, o Biden usando o HAARP para prejudicar o Brasil. Eu acho viagem isso, mas a conexão que eu vejo entre o que está acontecendo no Brasil com os Estados Unidos é essa. O Biden aproveitar isso para fazer avançar essa ideia dele de implementar um lockdown climático. Talvez isso sim seja uma conexão entre o que está acontecendo no Brasil com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Tá. Talvez seja.